Bom dia, querida Ieban, bom dia, Escola Bíblica Dominical, bom dia, pastor Carmen Lúcia. E vamos hoje, domingo, para mais um momento de uma devocional curtinha, um simples estudo sobre as cartas paulinas, mensagens divinas. Quanto ensino temos encontrado, como estou aprendendo. Graças a Deus pelos ensinos na sua palavra. Deus nos tem ensinado, exortado, amado. Que bênção ouvir, ler a palavra de Deus. Então vamos lá? Vamos continuar? Estamos no finalzinho, na reta final. Hoje falaremos sobre o finalzinho da segunda carta. Hoje não, hoje domingo que vem. Finalzinho da segunda carta a Timóteo. Ficaremos no capítulo 3, aí depois, domingo que vem, capítulo 4, e encerraremos. Aí iremos para Tito, depois iremos para Filemão e encerraremos as cartas paulinas, mensagens divinas, essas epístolas maravilhosas. Então vamos lá, meus irmãos. O capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, Paulo... Ele está preparando, está ensinando a Timóteo e a nós sobre os últimos tempos, os últimos dias. E Paulo, ele discorre, quando você lê, você fala, estou vivendo isso, é isso que está acontecendo, é incrível. Paulo falou naquele tempo a Timóteo como se fosse hoje. Ele fala últimos tempos, últimos dias. Mas é tudo que está acontecendo que infelizmente estamos vivendo hoje. A falta de fé, a falta de amor, a falta de paz. Vou ler para os irmãos, combinado? Vou ler para vocês. Os últimos dias, como serão os últimos dias? E são desafios que nos esperam. Desafios que esperam por nós, por mim e por você. Pela igreja, pela Ieban, pelo povo de Deus. Então vamos lá, é o tema de hoje, desafios que nos esperam, no capítulo 3 e no capítulo 4, mas abordaremos apenas o capítulo 3, meus irmãos. Vou ler para os irmãos. Vejam só se não é o que está acontecendo, o que estamos vendo na TV, em toda parte de meio de comunicação. E vocês, os irmãos, verão comigo. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Aí Paulo fala a Timóteo, fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que são cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. Então aí Paulo ele cita Janes e Jambres, que lá no Antigo Testamento foram contra Moisés. E assim, infelizmente, ele fala de algumas mulheres com esse mau comportamento, no capítulo 3. E então, depois dessa lista só de tristeza, só de horror dos últimos tempos que vocês ouviram, meus irmãos, não é que estamos vivendo isso, estamos acompanhando na TV, no rádio, na vida, nas famílias, infelizmente, é a realidade. E Paulo já estava falando isso lá no passado. Aí ele dá avisos e conselhos, tudo isso no capítulo 3. Ele fala para o Timóteo, seguir os seus ensinos, seguir os seus conselhos,
porque isto iria acontecer, estava acontecendo e que iria acontecer. Então ele fala para Timóteo seguir o seu exemplo. Paulo, sempre foi fiel a Deus, ele foi perseguido e ele cita as cidades de Antioquia, Icônio e Listra. Ele fala que ele sofreu terríveis perseguições, mas o Senhor deu a vitória a ele por todas essas perseguições. Ele permaneceu firme, permaneceu fiel. Foram muitas as perseguições, muitas as lutas que Paulo sofreu, mas o Senhor, os livrou de todas. Então ele fala para Timóteo seguir a fé, seguir a paciência, seguir o amor, a perseverança, como ele seguiu, porque o Senhor daria a vitória. Assim como o Senhor deu a vitória a ele, o apóstolo Paulo confirma, Deus dará a vitória a você. Você precisa permanecer firme e não se envolver com esse tipo de gente. Fala da fé cristã, que ele deve ficar unido com Cristo. Vocês, os tempos hoje são difíceis, são maus. Então nós não podemos nos escandalizar. Essas coisas o Senhor Jesus também falou que nos últimos tempos seriam difíceis as coisas. Essas coisas iriam acontecer e se fosse possível, até os escolhidos iriam se enganar. Mas nós temos que permanecer firmes na fé, firmes no Senhor, na fé no Senhor Jesus, firmes na sã doutrina. Aí no finalzinho, Paulo, ele aconselha, ele fala com palavras de carinho para Timóteo. E essas palavras de carinho a Timóteo é para nós, é para a liderança da igreja, para o nosso pastor, é para os jovens pastores, é para você, jovem, adolescente, para a nossa igreja, para mim, para todos nós. Essas palavras de carinho que Paulo fala a Timóteo, eu vou ler para vocês. Ele fala para Timóteo permanecer firme, que Timóteo conhece desde criança, desde cedo, as Escrituras, e por elas o Timóteo se fez conhecido, né? Se fez conhecer o Evangelho. Então Paulo fala isso. Eu vou ler para os irmãos. Olha que coisa linda. Quanto a você, então ouça isso sendo essa mensagem para o seu coração. Paulo a Timóteo. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Sempre a sabedoria, mas a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Isso é a verdadeira sabedoria, as quais podem dar a salvação. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E por isso, para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boa ação. Então, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, sempre é aqui a revelação do Senhor Jesus para as nossas vidas. É a doutrina, é a Palavra de Deus, aquilo que nos faz entender o caminho certo que é o Senhor Jesus, o caminho da vida eterna, é o Senhor Jesus para nós. Então, Paulo traz esses conselhos gostosos para Timóteo, e nos últimos tempos estamos vivendo isso também, então nós não podemos nos atrapalhar no que alguns falam isso, outros falam aquilo. Não, nós temos que agir com sabedoria, examinando bem as Escrituras, a Palavra de Deus. Então, desde sempre, Paulo ensinando a Timóteo e o Senhor Jesus testemunhando. Ele é o Verbo de Deus, Ele é a Palavra. Nele nós temos a vida eterna e vida em abundância. Então, qual é o segredo? É permanecer firme na sã doutrina, a Palavra de Deus.
E Paulo fala, eu fui perseguido, eu sofri as perseguições, sofri as aflições, mas o Senhor livrou Paulo de todas elas. Nós sofremos? Sim. O mundo é contra a palavra de Deus, o mundo é contra os cristãos, o mundo luta contra nós, mas nós não podemos desmaiar nem desanimar. Nós temos que vencer, vencer e vencendo através da palavra de Deus. E o Senhor Jesus também, Ele habita em nós. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então vamos permanecer firmes na fé. Semana que vem, meus irmãos queridos, falaremos sobre mais conselhos de Paulo. Paulo falando aquele maravilhoso versículo: e guardou a fé, combateu o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso é para a semana que vem. Deus nos abençoe, Deus abençoe o seu coração, o meu coração. Sofreremos aflições, perseguições? Sim, em todo o tempo. Em casa, na escola, no trabalho, no dia a dia. É o país, é o Brasil, é o mundo. Mas devemos permanecer firmes no Senhor Jesus. Ele nos levanta, Ele nos faz andar, Ele nos faz caminhar. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra, através do Espírito Santo em nós. Beijos, até domingo que vem. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. De Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos.